Olá, meu nome é Alberto Melo, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG de Belo Horizonte, e como médico atuo na área de cardiologia e na área de clínica médica. E o nosso tema de hoje, que é dor torácica ou dor no peito, é um tema extremamente comum, muito comum mesmo, nos consultórios médicos. O paciente chega com dor de torácica tipo pontada, tipo fincada, tipo dor em aperto, dor tipo facada, dor em abafamento, dor com em apreensão. São várias as formas que o paciente expõe o seu sintoma. E como médico, à medida que a gente já começa a escutar a queixa do paciente, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir se a dor é de origem cardíaca ou não cardíaca. Sendo de origem cardíaca, se é uma dor que coloca em risco imediato a vida do paciente ou é uma dor que pode ser tratada ambulatorialmente. E não sendo de origem cardíaca, da mesma forma, se é uma dor que a gente pode tratar ambulatorialmente ou não. Ou seja, nós vamos classificar a situação se é emergência, se é urgência ou se é uma dor de tratamento ambulatorial. Então vamos começar, antes de falar dos outros tipos de dores, gastroesofagiana, musculoesquelética e outras, vamos falar sobre a dor de origem cardíaca. Ela pode ser, como eu falei com vocês no início, isquêmica ou não isquêmica. A dor isquêmica é a dor provocada pela contração da coronária ou por entupimento dessa coronária ou por uma semioclusão da coronária, provocando, no caso, uma angina instável, provocando, no caso, um infarto agudo do miocárdio que requer a imediata internação do paciente, a imediata providência quanto a essa situação. A dor isquêmica estável, desde que não esteja agudizando, a gente pode tratar tranquilamente ambulatorialmente. Agora, você pode pensar, a dor de origem cardíaca ela é característica, ela tem uma forma definida, não existe. Ela pode se apresentar como queimação, ela pode se apresentar como abafamento, ela pode se apresentar como aperto, e em alguns pacientes, principalmente nos pacientes idosos, nos pacientes diabéticos, muitas vezes apresentam um quadro isquêmico de angina instável, ou muitas vezes de infarto agudo do miocárdio, sem apresentar dor. Então, é importante o quê? Que o médico faça o atendimento do paciente, faça os eletros seriados, faça as dosagens das enzimas seriadas. É por isso que muitas vezes o paciente fica 6, 7 horas no ambulatório, ou na UPA, ou no posto de saúde, sendo observado e vendo se está ocorrendo alterações no exame de sangue. Isso para a tranquilidade do paciente quanto a um diagnóstico correto e para a tranquilidade do médico também. Ou seja, fazendo o diagnóstico correto, você vai ter condições de conduzir o tratamento. Ou internando o paciente, no caso da angina instável do infarto agudo do miocárdio, ou tratando ambulatorialmente uma angina estável que não esteja complicando, que não esteja agudizando. A dor cardíaca de origem não anginosa, ela pode ser uma dor tranquila, que você pode tratar ambulatorialmente, em alguns casos nas valvulopatias, pode ser também uma valvulopatia complicada que você tem que internar imediatamente, pode ser uma dor cardíaca de origem pericárdica, ou seja, do pericárdio do paciente, que é aquela capinha que envolve o coração. Quando você pega, por exemplo, o fígado de boi para comer, você tem aquela capinha brilhante no fígado de boi. O pericárdio é isso mesmo, é uma capa brilhante que envolve o coração. E o coração tem uma capa pregada nele e outra que fica solta, e ele fica movimentando entre essas duas cápsulas que nós chamamos de pericárdio. Quando o pericárdio inflama, que provoca pericardite, provoca uma dor aguda, uma dor intensa, uma dor que perturba continuamente, não é uma dor de 5, 10 minutos, é o dia inteiro doente, permanece doendo até mais de um dia, 2 dias, enquanto a pericardite estiver na fase aguda. E esse processo muitas vezes requer a internação imediata do paciente, mas muitas vezes também você pode tratar ambulatorialmente. A pericardite crônica, por exemplo, na maioria das vezes, desde que ela não sofra um processo de agudização, a gente pode tratar ambulatorialmente. Um caso complicado, na parte cardiovascular, é a rotura ou problemas na aorta, principalmente na aorta ascendente do paciente, que muitas vezes requer internação imediata. As dores são as mais diversas possíveis.
E isso aí é que nós temos que definir. Por isso que a gente fala que tem que definir, a dor é ou não de origem cardíaca. Mas existem as outras dores de origem não cardíaca, como, por exemplo, a dor gastroesofagiana. Esta, muitas vezes, é muito, mas muito parecida com a dor de origem cardíaca. Para vocês terem ideia, eu vou até baixar um pouco aqui o visor, vamos colocar nessa posição aqui, olha, o coração está aqui, ó, nessa posição. Aqui embaixo está o estômago. Separando o coração do estômago, você tem um músculozinho fino chamado diafragma, que fica entre os dois. E separando o coração do esôfago, que no caso aqui seria o polegar, você não tem nenhum músculo, não está praticamente encostado no outro, separado apenas pelo pericárdio. Então, olha aqui, ó, o estômago está aqui, ele começa aqui, aqui ele sobe, vem até aqui em cima. Esse tubo aqui é o esôfago. Quando você engole o alimento vai descendo, o esôfago vai contraindo lentamente, o alimento vai descendo pelo esôfago e chega aqui no estômago, onde ele faz a digestão dele, né? A primeira digestão. Então, o coração está aqui, ó, aqui em cima. Então, se esse estômago tem uma distensão, imagina ele distendendo, enchendo de gás. Ele enchendo de gás. Esse gás vai elevar o diafragma e muitas vezes vai irradiar dor para todo o tórax. Uma dor de origem gás no estômago. Agora, isso aqui, se você tem, não só pela flatulência, vamos colocar aqui outra situação. Aqui está o estômago e toda essa área aqui está inflamada. Uma pangastrite. Gastrite é inflamação do estômago. Toda essa área está inflamada. Todo o estômago está inflamado. O coração está aqui em cima. Essa inflamação do estômago, a dor pode irradiar também para o hemitórax, para o peito do lado esquerdo, e tem aquela sensação de que está ocorrendo no coração. Também muito comum a úlcera. A gastrite é inflamação, a úlcera já é pior, é a ferida. Uma ferida aqui no estômago, imagina uma ferida aqui, essa ferida vai irradiar dor para toda essa região também aqui de cima. O coração está aqui tranquilo e a dor daqui de baixo do estômago, da úlcera ou da gastrite está irradiando para cima, dando aquela sensação de que a dor é de origem cardíaca. E também aqui o esôfago que está aqui do lado. Olha só, o coração está aqui tranquilamente, olha, do lado dele está o esôfago, pregado nele está o esôfago, e o esôfago ocupa toda essa região, daqui do estômago até aqui em cima. E essa região de junção do esôfago com o estômago, essa região que está aqui, ela muitas vezes costuma herniar. Da mesma forma que tem a hérnia no umbigo, a hérnia na região inguinal, essa hérnia daqui dessa região, o estômago pode eventrar aqui para cima, ele pode subir em direção ao tórax, provocando uma hérnia aqui, que vai provocando aqui para cima, a compressão aqui para cima, e essa dor é muito intensa, a dor da hérnia hiatal, muito frequente e muito intensa. Também a dor aqui provocada no esôfago, que é esse canal que está no caso aqui representado pelo meu dedo, ó, pelo meu dedo, que é o esôfago aqui. Imagina, após o almoço, após o jantar ou durante a madrugada, uma pessoa que tem um refluxo. O refluxo é o ácido que sai daqui do estômago, e esse ácido sobe em direção ao esôfago, em direção a essa região aqui, e quando ele sobe queimando toda essa região, queimando internamente todo o esôfago. Então o coração está aqui nessa região, e essa inflamação provocada pelo esôfago, provocada pelo refluxo, essa esofagite de refluxo, é que provoca a dor e tem aquela sensação de que a dor é de origem cardíaca. Também, muito comum, é o espasmo do esôfago. Quando você engole, a comida vai descendo lentamente e o esôfago vai fazendo pequenas contrações até o alimento chegar no estômago. Uma dessa contração pode dar um espasmo. O que é o espasmo? Para o movimento. É como se fosse uma cãibra, aquela cãibra que você tem na batata da perna, na panturrilha, é como se fosse uma cãibra aqui no esôfago. Então está aqui o coração tranquilo, fazendo a função dele, despreocupado de tudo, e essa dor aqui no esôfago, que é uma dor intensa, é uma dor de subir de costa nas paredes, como diz, de tão forte que é, essa dor reflete bem do lado do coração, e tem a sensação de morte iminente, tem a sensação de que a dor é de origem cardíaca, e não é, é uma dor provocada por um espasmo esofagiano. Isso é facilmente diagnosticado pelo seu médico, quando ele faz uma endoscopia, ou até conversando, ele vai perceber que essa dor não é de origem cardíaca, é de origem gastroesofagiana. Muito comum também são as dores osteomusculares. Aqui nós temos a articulação do ombro escapulohumeral. Essa articulação aqui, quando ela dói,
seja de um lado, do lado esquerdo, seja do lado direito, essa dor irradia para toda essa região. É uma dor muito intensa, mas que você muitas vezes consegue diagnosticar com facilidade, porque você vai pedir para o paciente, faz um movimento, movimenta o braço, levanta o braço para trás, o braço para frente, você vai ver que o paciente está tendo dificuldade. Quando você muitas vezes aperta o local, você vai ver que possivelmente ali tem uma bursite, tem um processo inflamatório que está irradiando a dor para essa região. Também é comum as dores, porque esse músculo que tem aqui, ó, ele pega essa região aqui, peitoral, ele vai lá para trás, ele pega aqui parte do ombro, tem os músculos aqui do pescoço que descem também para essa região, e qualquer processo de inflamação, de contração, de distensão desses músculos podem também provocar dor torácica e a pessoa tem aquele incômodo achar que a dor é de origem muscular, que é de origem cardíaca. Tem também os processos discais provocados pela coluna, as protusões discais. E não acontece só em paciente idoso não, isso acontece muito em paciente jovem. Aliás, o processo discal é muitas vezes mais comum em jovem do que em idoso. Então, quando você pede ao paciente para movimentar a costa, para movimentar a caixa torácica, para rodar a caixa torácica, ele vai queixar que a dor está piorando e você vai suspeitar, logicamente, e conferir depois através de exames que aquela dor pode ser de origem osteomuscular. Também tem um mediastino aqui, o coração está aqui do lado, o mediastino está aqui, aqui tem um osso chamado externo. Esse osso, quando é traumatizado, quando é machucado em exercícios fortes de academia, tem um processo aqui nele chamado ângulo de Louis, que só de você encostar a mão tem uma dor intensa. E você tem muitas vezes a impressão de que aquela dor é de origem cardíaca. Muito comum também são as dores de origem pulmonar, né? O pulmão, nós temos dois pulmões aqui, o coração está entre os dois aqui, ó. Está aqui tranquilo, batendo aqui nessa posição, um pulmão enchendo aqui, outro pulmão enchendo de cá, enchendo, esvaziando. E este pulmão, da mesma forma que o coração tem aquela capinha que eu falei com vocês que chama pericárdio, o pulmão também tem duas capas. Uma fica pregada nele e outra fica do lado rente a ele. E o pulmão fica movimentando entre essas duas capas que nós chamamos de pleura. E quando essa pleura inflama, seja por tuberculose, seja por pneumonia, seja por um trauma, ela provoca muita dor e essa dor pode irradiar para toda a caixa torácica. Também a dor da pneumonia, a dor de um derrame pleural, a dor de um pneumotórax, tudo isso, uma boa anamnese, um bom exame clínico, muitas vezes um simples raio-x de tórax, vai determinar que aquela dor que está ocorrendo no peito não é de origem cardíaca, é uma dor de origem pulmonar. E por último, nós temos também muito comum, nesse tempo louco de estresse que nós vivemos, as dores do estresse, que são as dores da ansiedade exacerbada, as dores do pânico, da síndrome do pânico, que é uma dor em abafamento que ocorre nessa região, aquela dor abafada, do tipo de respiração que não consegue entrar. O paciente fala assim, a minha respiração não entra. A respiração não consegue completar. A respiração suspirosa. E junto com essa respiração suspirosa, a sudorese de extremidades, o medo, aquela ansiedade exacerbada, medo de morrer, medo de sentir mal. Então tudo isso pode levar a um diagnóstico de uma dor de origem psicossomática, de origem emocional. Bom, o importante é saber que são diversas as possibilidades. E, dentre essas possibilidades, tem umas que são simples da gente tratar, que nós podemos tratar ambulatoriamente, e tem umas que requer um atendimento de emergência, um atendimento de urgência. Importante é que se você estiver sentindo qualquer tipo de dor torácica, você deve procurar o seu médico, cardiologista, o clínico ou médico da sua família, para que ele identifique, através de uma boa anamnese, de um bom exame físico, dos exames complementares, qual tipo de dor que você tem, feito o diagnóstico, vai fazer o tratamento para a tranquilidade sua e para a tranquilidade nossa também como médico. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, dor torácica. Se gostou, peço que curta, peço também que inscreva no nosso canal Saúde Humanitas, para que você possa ter acesso aos outros vídeos e a outros vídeos que virão, e até o nosso próximo vídeo.